Amém. Os irmãos podem assentar-se e estamos praticamente encerrando, não é, o mês da família. O encerramento propriamente dito acontecerá na quinta-feira. Quinta-feira que vem é feriado. Quinta-feira que vem é feriado, né? Então, os irmãos podem fazer um esforço maior para estar na casa do irmão Neemias e da irmã Dalmivete para nós fazermos o encerramento do mês da família. Mas, queridos, como nós já cantamos esses salmos, então eu expus, num primeiro momento, o Salmo 127, depois expus o Salmo 128. Então hoje eu vou expor os dois, conjugados, mostrar para vocês que eles fazem parte da mesma moeda, um ao lado do outro. Mas em linhas bem gerais, é muito importante nós entendermos o seguinte: nós vivemos um grande conflito. É a primeira vez na história que foi necessário as pessoas sentarem para definir o que é família. Durante 2000 anos, nós sabíamos muito bem o que era família. Nós sabíamos de que era composto uma família. Nós sabíamos, inclusive, quais eram os valores defendidos pela família. Mas, pela primeira vez, precisou se definir. E aí, tamanho é o conflito que, por um lado, você tem uma visão cristã, bíblica da família, e por outro lado, você tem uma visão secularizada do que é família. A grande pergunta que pretendo eu responder nessa noite, à luz das Escrituras, é: qual dessas visões tem mais influenciado a família? Será que a minha família tem sido influenciada ou ela é definida pelos padrões bíblicos, por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, por aquilo que a igreja cristã defende como doutrina? Ou será que a minha família ela é influenciada pela secularização? Por aquilo que as pessoas mundanas e dentro de uma ideologia diz que nós devemos viver? Então, é isso que eu quero que vocês pensem nessa noite. Então, amados, o livro de Salmos, ele é o antigo inário do povo hebreu. E quando você vai ler o livro dos Salmos, você vai entender que ele foi dividido em 5 livros. Por que 5 livros? A ideia de quem dividiu era apontar para o Pentateuco, que também são 5 livros, né? Penta é 5. Então, os irmãos lembram quais são os livros do Pentateuco? Gênesis. Pronto, então esses são os livros do Pentateuco. O livro de Salmos também é dividido em 5 livros. Agora, esse livro de Salmos, ele não é dividido cronologicamente. Por exemplo, se você pegar o Salmo 126, que é coladinho do Salmo 127, ele tem anos de diferença. Por exemplo, o Salmo 126 foi composto na época do exílio, sei lá, 6, 7 séculos antes de Cristo. Esse Salmo 127 e o 128 foi composto na época de Salomão. Interessante, né? Alguém que não é referência nenhuma para a família, Salomão, mas escreveu, e está aqui na palavra de Deus, algo profundo sobre a família. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós não podemos ler os salmos de forma cronológica. Podemos ler assim, um seguido do outro, mas eles têm uma cronologia diferenciada. Mas, enfim, como eu tinha dito no começo, o 127 e o 128, eles são assim, coladinhos. Eles se complementam. Eu acredito piamente, como esses salmos aqui, eles eram salmos de romagem, onde as pessoas saíam de suas casas para adorar o Senhor, eles iam cantando, então eles cantavam os dois juntos. É mais ou menos como Claudinho e Bochecha cantavam, né? Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Pipiu sem frajola, é mais ou menos assim. O Salmo 127 e o 128 tem que ser assim, juntinho, coladinho. Né? Júlia e Auriélia, juntinho. Não sobra quase nada quando estão separados, né? Então, queridos, vamos lá. Eu intitulei essa mensagem com o verdadeiro construtor e suas bênçãos. Nós precisamos entender que o verdadeiro construtor, quem está por trás de
tudo é o Senhor. Essa é a doutrina que nós chamamos de soberania de Deus. Ele é soberano, ele é Senhor, e tudo que acontece é porque Deus permite. Absolutamente tudo, 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 tudo. O conceito de família, na época de Israel, e especificamente na época desses salmos, ele era um pouco diferente. A família israelita era composta por pai, mãe, filhos, servos, escravos, tudo era família. Tudo fazia parte da família. Diferente da família atual, que nós temos uma dificuldade muito grande de definir, mas para nós cristãos, uma família ainda é pai, mãe e filhos. A ideologia atual, contemporânea, secular e diabólica, ela vai acusar a forma cristã de ser família, que ela era patriarcal. Na verdade, esse termo ele se tornou tão pejorativo que eu prefiro dizer que era patricêntrico. O pai, o macho, ele era o centro da família. Isso não quer dizer que ele era um ditador. Isso não quer dizer que ele era o pantocrator, né? Aquele que mandava mesmo. Não. O que é que significa, pastor? Então, a ênfase não era no poder do pai, mas na responsabilidade. O pai era quem tinha a responsabilidade de fazer a coisa funcionar. Então, eu prefiro esse termo patricêntrico do que patriarcal. O Salmo 127, dos versículos 1 e 2, ele vai nos mostrar que algumas coisas que nós mais almejamos, em que todo ser humano almeja, sem o Senhor, ela é inútil. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 127, versículo 1 e 2. Diz assim: se o Senhor... Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. 3 coisas que são inúteis sem o Senhor, que nós mais almejamos e que nós mais buscamos: construção, segurança e trabalho. Então ele vai dizer que sem o Senhor tudo isso é inútil. Todo mundo deseja construir uma casa. Todo mundo, todo mundo. Como é o programa do governo? Minha casa, minha dívida. Ou digo, minha casa, minha vida. É a realização de um sonho. De um sonho. E eu estava vendo, eu conversando com o pastor Enoque, semana passada, acho que uns dias atrás, e ele falando, e eu disse: pastor Enoque, nós fizemos 25 anos de casado, eu e a Auriélia. Mas se eu morresse hoje, eu deixava a viúva sem casa. Nós não temos casa. Mas assim, é um desejo das pessoas terem, e é um desejo justo. O problema é quando você sacrifica outras coisas em nome desse sonho. Porque você pode ter uma bela casa, você pode construir casa e não tem nada de errado em você construir, ter uma bela casa gigante, não tem problema. Mas se você não tem um lar, é inútil também a ideia de segurança. Todos nós almejamos segurança. E eu acho que se você fizer uma pesquisa hoje para um jovem, o que você mais deseja? Uma construção, uma casa ou segurança? Ele vai ter segurança. Nós estamos falando de cidades que eram fortificadas. Mas nós estamos vivenciando uma vida de insegurança. Então, o autor diz o seguinte: se o Senhor não guardar, em vão vigia. Aí nós já pensamos o seguinte: pronto, não vou mais trancar a casa. Para que eu vou trancar? Pastor Júlio me garantiu que se o Senhor não vigiar, para que eu... Não, irmãos, esse é um dos textos que nós podemos alinhar a soberania de Deus
e responsabilidade humana. Deus guarda, mas Ele quer que você tranque a casa. Lembra da responsabilidade? É o conceito de responsabilidade. Uma das atribuições do homem, do macho, da família, é proteção, provisão e proteção. Logo, é quem fecha a casa, é o homem, é quem tranca. E quando eu viajava, passava alguns dias fora, eu deixava o Tassis responsável por isso. E Tassis, é sua responsabilidade trancar a casa. E deve ser. Assim como a proteção. Ou seja, quando eu estava no quartel, eu aprendi que se você vai com uma mulher, você precisa estar sempre do lado oposto ao perigo para ela. Então, se você vai numa calçada e os carros passam aqui à sua esquerda, você que deve estar à esquerda e botar aqui ela à direita. Então, é a ideia de proteção. Mas a bem da verdade é que o texto está querendo dizer o seguinte, que não se confie na sua autossuficiência. Não se confie que você vai conseguir construir porque você passou horas estudando, passou num concurso, está ganhando muito dinheiro e eu consegui pelo meu mérito. Não, meus irmãos, o crente não pensa assim. O crente diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu estou aqui. É assim que nós vivemos, dando graças a Deus continuamente. E aí, meus queridos, o trabalho é inútil quando o Senhor não está no negócio. Porque Deus abomina a arrogância, a prepotência, a autossuficiência. E se é uma coisa que nós não gostamos, é de ser humilhados. Nós não gostamos. Mas às vezes o Senhor nos humilha. E aí o texto diz o seguinte, que o Senhor dará aos seus enquanto dorme. Pronto. Para que é que eu vou trabalhar? Para que é que eu vou acordar cedo? Pegar ônibus, pegar aquele patrão chato, aquele gerente estressado. E eu lembro que quando eu preguei sobre isso, eu disse que, lembrei para os irmãos que o trabalho é uma bênção. Mas para algumas pessoas, a pergunta é, por que demora tanto chegar a sexta-feira? De segunda para sexta é uma eternidade, mas de sexta-feira para segunda, rapidinho passa. O salmista está descrevendo a visão de quem não teme ao Senhor. Ele está usando o método do contraste. Perceba que ele diz, se não for o Senhor. Agora, repare o Salmo 128, versículo 1 e 2. Diz assim, palavra de Deus. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Veja o paralelo. Quem não teme ao Senhor é em vão tentar construir, tentar proteger, tentar trabalhar. Tem gente que tem um bom trabalho, tem gente que tem trabalho, não, desculpe, tem emprego, mas vive adoecido. Aí o salmista começa assim, como é feliz. E essa expressão é a nossa conhecida bem-aventurança. Como é feliz quem teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor é uma palavra para dizer aquele que é crente em Cristo Jesus, aquele que tem uma reverência pelo Senhor. E não somente ele é reverente, mas ele pratica essa reverência. Ele crê e ele vive o que prega. Aí diz, você comerá do fruto do seu trabalho. E diz mais, será feliz e próspero. Queridos, dentro da doutrina do trabalho nas Escrituras, acredite, não existe essa ideia que a gente às vezes aconselha os filhos, né? Procure fazer uma coisa que dá prazer para você. Escolha uma profissão que você goste.
Irmãos, você vai ter um dia que você vai abusar do que você faz. Vai ter dia que você não tem vontade de fazer. Você não quer fazer. Então você não deve escolher uma profissão pelo prazer. Porque trabalho, vai dar canseira, vai dar enfado. E você tem que fazer. Você tem que cumprir. Essa é a pegada. Por isso que a ideia da Bíblia é que o trabalho é para a glória de Deus e para o bem do próximo. A pergunta é: será que eu cumpro esses requisitos no meu trabalho? Será que as pessoas que recebem o meu trabalho, ele pode glorificar a Deus? Porque eu fiz o meu melhor, eu me esmerei, eu tive um compromisso com Deus e não com o meu patrão. Então, essa ideia, né, de que eu já faço muito pelo que me paga, não é uma visão bíblica, minha gente. Não é bíblico. Lembra daquela parábola que o Senhor contou, que contratou um por tanto, e depois contratou outro pelo mesmo tanto, por menos tempo, e o cara lá, o último, se revoltou. Como é que pode, Senhor? Não fui eu que contratei. Veja a soberania do Senhor. Não fui eu que contratei. Mas, às vezes, nós nos comportamos como aquele cidadão. Nós achamos que Deus é injusto. Como é que pode, Senhor? Olha aí fulano. Olha fulano como é que está. Aí fica para nós aquela palavra de Jesus para Pedro. O que te importa com ele? Quanto a você, segue-me. Queridos, é um desafio muito grande a gente viver o nosso trabalho para a glória de Deus. E hoje está muito mais difícil por causa da tirania das redes sociais, por causa da comparação. Antigamente a gente só sabia das comparações nos jantares. Aí as nossas mães diziam assim: o filho de Maria está trabalhando agora, e você já com 18 anos, em casa sem trabalho. Ah, você lembra de Maria? Que Maria? Maria. Sim, está trabalhando, está ganhando dinheiro, está ajudando em casa. Uhum. Era assim a nossa comparação. Terminou aquele momento, ó, vida que segue. Hoje não. É terrível dar um passeio no Instagram, minha gente. É terrível. Você vai fulano viajando e devendo ao povo. Como é que pode um negócio desse? É um festival de pecados. Festival de pecados. O que é que o texto está querendo dizer? É que o Senhor, Ele é o verdadeiro construtor. E há uma inutilidade na autossuficiência. Ao contrário do Salmo 128, versículo 1 e 2, que há uma bênção de você ser realmente submisso ao Senhor. Se você, gente, se o teu trabalho está te matando, você tem duas opções. Primeiro deles, pedir para que Deus lhe dê graça para que você continue trabalhando. Pedindo ao Senhor, me dê graça para que eu possa superar isso aqui. Isso é uma opção, talvez a mais viável. A segunda, deixar esse trabalho e fazer outra coisa. Uma vez eu fui comprar uma câmara de uma moto, lá no interior do Piauí. E eu cheguei lá, rapaz, para comprar. Esse cara me tratou tão mal, o balconista. Ele veio aqui para me dizer para ele: rapaz, esse trabalho está te matando, meu irmão. Deixa isso aí, mano. Vai vender banana, mas vai ser feliz. Porque tem gente que é assim. Não se contenta e a vida tá ruim, ele quer azedar os outros. E quando você chama para um feedback, ele diz: eu sou assim mesmo. Eu não sou hipócrita. Estou com raiva mesmo. Não é assim as escrituras. E qual é a nossa quando tivermos assim? É pedir graça ao Senhor. Oh, Deus, me dê graça, Senhor, porque eu não preciso apodrecer a vida dos outros. É difícil, porque eu passo por isso, meus irmãos. Eu passo. Então, o Senhor, Ele é o construtor.
Agora, é o Senhor quem constrói o lar e não nossa autossuficiência. Aí isso não implica em relaxamento com o trabalho ou com as responsabilidades. O trabalho é uma bênção e Deus espera que eu viva coerentemente minha fé em todas as circunstâncias. Essa daqui é uma pegada interessante. Tem pessoas que acham que ser crente é aqui nesse momento. Parece que naquela porta ali tem um santificômetro. Passou a semana toda daquele jeito, mas passou dali, ó, um santo. Tem algumas profissões que é difícil, meus irmãos. É difícil. Tem profissão que não honra a Deus, que não glorifica a Deus. Mas vamos supor a profissão de um certo jornalista que tem que cobrir o carnaval, tem que cobrir o São João. Já pensaste? Temos que orar pedindo graça. Para que ele seja sal e luz. Para que ele não fique lá quando ninguém está vendo, né? É difícil. Ele precisa ser crente lá onde ele está, fora do saleiro e aqui dentro do saleiro. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Devo procurar o equilíbrio entre trabalho e família, debaixo da dependência de Deus. É uma outra dificuldade grande, meus irmãos. O equilíbrio entre o seu tempo de trabalho e a sua família. Às vezes nós somos enganados que até tem gente que diz até com certa vaidade, né? Fulano, você nunca mais apareceu na igreja? Estava trabalhando, pastor. Estou sem tempo. Sem tempo para Deus, para a igreja, para o Senhor. Não vou nem falar sobre as metas, né, irmã Letícia? Meta é um negócio. Eu acho interessante. Paulo diz: eu não corro sem metas. Elas devem existir, mas elas devem ser exequível, né? Exequível. Tem que ser do ponto em que você pode executá-la. O grande problema é quando diz a nossa antiga presidente: quando você bate a meta, a gente dobra a meta. Não dá certo. Agora, esse senhor que é construtor, é ele quem fornece. Ele é o fornecedor. E a primeira coisa que ele dá na construção da família é a esposa. Salmo 128, versículo 3. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como um broto de oliveira ao redor de sua mesa. Então, ele dá a esposa, e a esposa ela é frutífera. A leitura natural desse texto é claro que é a mulher que tem filhos. Mas não é somente isso. Nós não somos, Paulinha, como Lacan. Lacan que dizia que mulheres são meras poedeiras, né? Não, não são. Não é só isso. Pense que a metáfora aqui é com a videira. E a videira nessa época aqui, ela era produzida majoritariamente para o vinho. E segundo as próprias escrituras, o vinho alegra o coração. Quantos maridos aqui chegam em casa e encontram a sua esposa alegre? Amor, chegou. Ei, limpa os pés. A casa, deixa o chinelo lá fora. Ei, leva isso aqui, guarda isso aqui. Zelezinho, um grande humorista lá da Paraíba, ele disse que ele não sabia que tinha mudado de nome depois que envelheceu, depois que se aposentou. Trocou de Zelezinho para Jaque. Como assim? É, porque a mulher só. Já que você está sem fazer nada, vai fazer isso. Já que você está aí sentado, vai fazer aquilo. Rapaz, as mulheres elas têm assim, uma capacidade de extrair de nós o melhor que nós temos, uma potencialidade. Ela nos torna pessoas produtivas. Se você estiver assistindo um jogo de futebol, meu irmão, você pode ter certeza. Se ela entrar, ela vai pedir alguma coisa. Vai pedir alguma coisa, não tem para onde correr. É um olho assim de tandera. Você chega assim, vou sentar aqui. Você só pensou, vou sentar aqui 2 minutinhos. Na hora que você senta,
amor, não sei o que, não sei o quê. Mas assim, a ideia da videira também é alegria. E eu não conheço, eu nunca vi uma plantação, uma parreira, eu nunca vi. Mas deve ser de uma beleza muito grande. Ou seja, mulheres também precisam ter essa beleza. Será uma videira frutífera. Ela deve exalar a beleza. E não somente uma beleza externa, mas principalmente a beleza interna, o fruto do Espírito Santo. E as mulheres, ela tinha muitas responsabilidades na família. Instruir os filhos era responsabilidade das mulheres, até certa idade. Depois era com os pais, com os homens. Se você ler Provérbios 31, você vê que a mulher lá ela tinha iniciativa. Há quem diga, Clécio, que quem escreveu Provérbios 31 foi a sogra. Que é um tipo de mulher que não existe. Nunca vai encontrar uma mulher daquela. Então é Deus quem fornece a esposa. E você tem que orar por sua esposa. Eu reencontrei uma irmã, fazia muito tempo que eu não a via, e a gente falando sobre família, e ela disse que quando os filhos dela eram pequenos, aí ia orar, aí ela dizia assim: Fulano, você sabia que a sua esposa já nasceu? Aí ela, como assim, mãe? Eu não tenho idade ainda de me casar. Não, mas ela já nasceu. Você só vai conhecê-la um dia. Então, essa é a ideia. Orar, porque, gente, pelo amor de Jesus Cristo, o cônjuge até que você escolhe, mas a família vem a reboque. Não, eu casei foi com fulano, na família não tem isso. Não tem, não. E é uma guerra tola. É uma guerra tola. Você vai agradar quem? Vai a mim ou sua mãe? Não faça isso, irmã. São amores diferentes. São amores diferentes. Ore pela esposa. Se você ainda não tem, comece a orar por ela. Se você já tem, ore todos os dias por ela. Então o Senhor também dá os filhos. E aí vamos ver que tipos, de filhos. Salmo 127, versículo 3 a 5. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem a quem tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Eu quero pegar aqui somente a metáfora das flechas, que quando eu expus esse salmo eu não aproveitei o suficiente. Eu penso que o salmista quer que essa metáfora seja mais importante, porque ele diz no versículo 4, como flechas nas mãos do guerreiro, e no versículo 5 ele diz que tem sua aljava cheia delas. E a aljava é o local onde você colocava as flechas. Então, assim, a flecha, gente, ela serve para atingir um alvo. E o alvo do ser humano é glorificar a Deus. Conhecer a Deus e glorificar para sempre. O Senhor nos dá filhos e nós devemos aproveitar o tempo que eles estão conosco para moldá-los para serem pessoas que glorificam a Deus. Aí tem mães que dizem: olha, meu filho cresceu na igreja. Aí tem a foto, menino dormindo, todos os cultos. Um filho de crente que nunca dormiu no banco da igreja, ele não tem história para contar. Isso acontece demais, minha gente. Demais, demais mesmo. E tem uma época que parece que os bancos da igreja é o maior sonífero que eles encontram. Quando chega, dorme. E quando termina o culto, acorda. Então os filhos eram importantes, como são? Os filhos são a imagem de Deus. Eles perpetuam a humanidade. E nesse caso aqui era um recurso econômico. Quanto mais filhos, melhor. Os filhos nessa época do salmista, até 5 anos, eles já ajudavam em casa. Eles colhiam os vegetais,
caçavam, manejavam os rebanhos, as meninas cozinhavam, fiavam, ou seja, eram muito úteis. Agora, a principal responsabilidade dos filhos é honrar e respeitar os pais. Como o pastor Lacerda me lembrou quando eu preguei essa mensagem a primeira vez, não havia INSS. Então, a segurança dos pais eram os filhos. Eram os filhos. E isso é verdade, meus irmãos. Pode ter 15 filhos, 20 filhos, mas no momento mais crucial vai ser dois. Um vai lá, o outro diz assim, não, eu contribuo, mas quem está mesmo sempre vai ser um ou dois que vai até o fim. É uma segurança, gente, ter filhos. E aí, às vezes acontece ser verdade aquela música do Sérgio Reis, né? Hoje estou velho, meus cabelos esbranquiçados, meu corpo está surrado, as minhas mãos nem erguem mais. Sei, mas foi o filho adotivo quem ele teve na velhice a segurança. Às vezes acontece isso. Então, os filhos são uma flecha. E é muito triste quando acontece um acidente. Quando a flecha machuca o próprio arqueiro. Por isso nós devemos afiar os nossos filhos para que eles atinjam o alvo, glorificar a Deus. E além dos filhos, nós temos os netos. Salmo 128, versículos 5 a 6. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Que privilégio! Os filhos. Os netos cristãos, eu penso que não tem. É uma alegria muito grande você ver que a sua descendência deu continuidade à fé. E é um grande desafio para nós. Nossa vida deve ser moldada pela Bíblia, meus irmãos, e não pela cultura. Deus quer que casemos com cônjuges crentes. O casamento deve refletir o caráter de Deus. O nosso lar precisa ser uma pontinha do jardim. Será que é? Será que nós estamos edificando lares que é regido pela graça ou pela lei? Porque lá em casa, mamãe não era crente, nem papai, e o negócio era pay puff. Se não fizer isso, é isso. A gente já sabia as consequências. Ah, é inesquecível aquela sensação de você chegar e a mãe tá com a havaiana assim na mão. Era para chegar 8 horas, você chegou 8h15, 8h20, ó. Gente, é um tremor assim que dá nas pernas. É um negócio estranho. E dizia qual era a frase: se correr é pior. Eu tinha os irmãos mais velhos, ficavam lá atrás. E aí a gente aprende a soletrar, porque normalmente a peia é soletrada. Eu não disse a você. Era assim. Devemos ter filhos porque é bíblico. Ah, meus irmãos, eu já escutei tantas desculpas para não ter filhos, mas a clássica é: pastor, não vou botar filho nesse mundo tão mal. Ou mundo difícil. Ou seja, com esse pensamento, Moisés não teria nascido, porque o povo era escravo lá no Egito. Com esse pensamento, nem Jesus teria nascido, porque a época era muito, muito terrível. Tanto é que quando nasceu, houve a matança dos inocentes. Nós temos filho porque é bíblico, meus irmãos. Acredite. É Deus quem instrui e nos capacita a educar os filhos na graça de Deus.
Todos os pais aqui sabem vão entender o que eu estou dizendo aqui. Rapaz, foi a graça de Deus que em determinados momentos eu tive que agir com os filhos. Foi Deus, porque na minha vontade era fazer outra coisa, mas Deus interviu e por graça. Conclusão. A conclusão está exatamente no Salmo 128, versículo 4. Irmão Andrezinho, por favor, poste aqui. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Assim. Ou seja, ele vai ter uma felicidade no seu trabalho, ele vai ter uma esposa frutífera, ele vai ter filhos que ele vai ter o privilégio de lançá-los como flechas, e ele vai ter netos, e vai ter continuidade dentro da sua casa a palavra de Deus. Devemos desenvolver um sentimento de total dependência do Senhor, uma vida íntegra e coerente para com Deus e a sociedade, certos que Deus nos proporcionará contentamento no lar, no trabalho, na igreja e na sociedade. Baixe sua cabeça e ouça a aplicação dessa mensagem. Deus é o construtor do seu lar? Você é totalmente dependente do Senhor? Ou você confia mais nos seus próprios esforços? O seu trabalho não pode ser o ídolo da sua vida e nem a sua família. A minha pergunta é: como está a sua família? Sua esposa, seus filhos, seus netos, seus pais? Com que seu lar mais se parece? Com o Éden ou com um tribunal? E por fim, o que mais tem influenciado sua visão de família? A Bíblia ou a cultura? Que Deus em Cristo, nosso Senhor, nos ajude e nos abençoe a dependermos totalmente dele na edificação do nosso lar. Se os irmãos creem assim, dizem amém.